mais 55% do eleitorado brasileiro, pela coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Hoje eu tenho a honra de receber aquele que já esteve aqui na Rádio ABC como deputado federal na época. Foi o primeiro grupo de comunicação a entrevistar o pré-candidato Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, e hoje eu recebo o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Senhor Jair Bolsonaro, seja bem-vindo. Bom dia, presidente. Bom dia, obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos os nossos amigos do Rio Grande do Sul. Prazer estar falando com o senhor aqui na programação da Rádio ABC mais uma vez. Presidente, quero começar pelo dia de ontem, onde nós tivemos, inclusive já foi destaque aqui na programação, um domingo marcado por manifestações em defesa do voto impresso, manifestações inclusive do senhor na programação já. Como é que o senhor avalia o dia de ontem e também a inclusão do voto impresso no sistema eleitoral, presidente Bolsonaro? Olha, o que eu gostaria que acontecesse, bem como uma parte considerável da população, que nós tivéssemos eleições democráticas. Ninguém está falando que não quer eleição. Nós queremos, mas eleições limpas. O que a gente não pode admitir que o ministro Barroso participa da soltura do Lula. Depois participa também de uma forma de torná-lo elegível. E ele mesmo é que vai contar secretamente os nossos votos numa sala do TSE. E todo ato público, todo ato administrativo tem que ser público. E a contagem pública dos votos se faz necessário. E nós estamos oferecendo ao Brasil a possibilidade de que cada um eleitor tenha certeza que o voto a que ele der, esse voto será contado. Você pode ver, o pessoal me cobra prova de fraude. Olha, os indícios levam à prova. Você pode ver, em São Paulo, as eleições do ano passado, capital, com 0,39% dos votos, o sistema travou e ficou parado por mais de uma hora. E quando parou, tinha uma classificação do primeiro ao oitavo, com um percentual de votos dentro daquele universo de 0,39. E quando destravou o sistema lá na frente, esses mesmos, nessa ordem, foram mantidos. E mais ainda, os mesmos percentuais. Isso é impossível acontecer. A chance seria a mesma que você ganhar várias vezes na Mega Sena sozinho. Quer indício maior do que esse? De que as eleições de São Paulo foram mais do que suspeitas? Bem como por todo o Brasil. Várias pessoas reclamando que iam apertar a tecla 17, aparecia a foto de outro cara. Ou apertava o 1, já aparecia a foto do Haddad. Então isso aconteceu largamente no Brasil. E eu acredito que só fui eleito porque tive muito voto no Brasil. Então nós queremos acabar com essa dúvida, porque afinal de contas, eleições sob suspeição causam problemas. E nós não queremos problemas para o Brasil. E é uma coisa que está alertando há mais de um ano de antecedência. Bom, essa manifestação do senhor ontem, presidente, sem eleição limpa, não haverá eleição. Essa frase que o senhor disse em uma das manifestações, se eu não estou enganado, na Avenida Paulista, se confirma? Confirmo, não haverá eleições democráticas. Agora, eu acho que você, qualquer um, quer eleições limpas. Você não quer votar num vereador no teu município e depois, no final das contas, ver que ele teve 0 votos. Isso aconteceu largamente no Brasil. Agora, sem eleições limpas e democráticas, não tem eleições de verdade. Tem uma farsa. Tem algo que pode se chamar de tudo, menos de eleições. Essa é a verdade. Sim. Que o Barroso, o ministro, devia ser o primeiro a estar do lado do povo brasileiro. E não simplesmente falar que eu não quero. Quem ele pensa que é, para dizer que a vontade dele tem que ser a que vale no Brasil. Ele virou semideus? Ele acha que ele é intocável? Ele é o dono da verdade? Quem o senhor Barroso pensa que é? Todos os poderes têm limites. Eu tenho limites. O Legislativo tem. Por que alguns do Supremo acham que são os donos da verdade, podem tudo e ninguém pode reclamar de nada? Então eles têm que baixar, ele tem que baixar a crista dele um pouquinho, tá? E se adequar à realidade. Você pode ver uma coisa,
Estava tudo certo para aprovar na comissão especial. O senhor Barroso vai para dentro do parlamento brasileiro, se reúne com vários líderes, e depois da reunião, a maioria desses líderes troca os integrantes da comissão por aqueles que vão votar contra a PEC do voto impresso. Isso é uma interferência clara do que está acontecendo. O que o Barroso quer? Ele quer as eleições que possam ser manipuladas, ou, no mínimo, gerar dúvidas no futuro. E nós não queremos isso. Nós queremos o voto democrático, eleições democráticas, onde a vontade popular passe a valer de fato. E repito aqui, não pode meia dúzia de servidores do TSE, juntamente com o presidente, o ministro Barroso, contar os votos numa sala secreta, onde ele anuncia o resultado que achar que é o verdadeiro, porque as urnas não são auditáveis, e fica por isso mesmo. O povo brasileiro não vai aceitar uma eleição realmente sob suspeição. Se depender do plenário do Congresso, deputados, senadores, por maioria, eles acompanham, e o senhor tem conhecimento disso, eles acompanham o pensamento do senhor, presidente? Eles já aprovaram propostas semelhantes em várias oportunidades no passado, em várias. Uma última foi uma proposta minha, de mais pessoas, em 2016, quando o presidente da Câmara era ainda o Eduardo Cunha. Tá? Então ele sabe da importância disso daí. Você pode ver, eu acho que eu tenho influência política no Brasil, por ocasião das eleições. Eu apoiei duas senhoras candidatas a vereadora em São Paulo. Uma teve 16 mil votos, outra teve 3 mil votos em São Paulo. O universo aí, se eu não me engano, próximo aí à capital, a 10 milhões de eleitores. Não tem cabimento isso aí. Tá? E fica por isso mesmo. Tá certo? Reclamações em todo o Brasil. Agora o parlamentar, ele é sensível a esse movimento de rua. Ele sabe que essa votação não é secreta lá, para você escolher aí o voto impresso, né? Ele sabe que é público isso aí. Então ele costuma atender à vontade popular. E o que eu sei da Câmara, que eu conheço com bastante profundidade, teremos votos mais do que suficientes para aprovar aí a PEC do voto impresso. Agora, se você mata lá na comissão, fica difícil essa PEC prosperar. Bom, mudando um pouquinho de assunto, presidente, CPI da Covid, CPI da pandemia, que volta amanhã, inclusive a ter os seus trabalhos após o recesso, trabalho retomando. A CPI da Covid, CPI da pandemia, até que ponto ela perturba, ela atrapalha o andamento do governo e a retomada, principalmente econômica do país, presidente Bolsonaro? Apesar do perfil de Renan Calheiros, com 17 inquéritos supremos, o perfil de Omar Aziz, acusado de desviar 260 milhões da saúde em Manaus, apesar do perfil do Randolfo Rodrigues, de um agitador, de um universitário sem compromisso com a carreira, a CPI atrapalha sim, tem gente que acredita. A grande mídia dá como verdade qualquer coisa que aconteça na CPI que aponte na direção do governo. Estão tentando o tempo todo querer me acusar de corrupção pela compra de uma vacina que não chegou uma dose sequer no Brasil, que não gastamos R$1 para adquiri-la. É uma CPI, por exemplo, que continua satanizando o tratamento precoce, mas não apresenta alternativa. Quantas pessoas se curaram com medicamentos outros aqui no Brasil? Eu mesmo fui uma dessas pessoas, tomei hidroxicloroquina, no dia seguinte estava bom. No Senado americano, as coisas estão sendo feitas realmente com responsabilidade. Eles estão em cima da origem do vírus, bem como vários senadores americanos falam que o tratamento precoce deu certo em vários estados mexicanos. Lá sim se procura uma solução para evitar, uma forma de evitar o número de mortes. Quando eu aqui autorizei a Copa América no Brasil, o Renan Calheiros falou que seria a Copa da Morte. 30 dias depois, quando acabou a Copa América, tá, o número de mortes tinha diminuído drasticamente.
Então, uma CPI que já tem um relatório pronto, quer me enquadrar como genocida. Agora, uma CPI que não quer apurar desvio de governadores. E isso ocorreu largamente no Brasil. Foram mais de 100 operações da Polícia Federal. É uma CPI que você pode ver, não só Omar Aziz, bem como o irmão de Renan Calheiros, Renildo Calheiros, e o nosso querido senador Randolfo Rodrigues, apresentaram emendas a uma medida provisória nossa, que visava estender a governadores e prefeitos a possibilidade de comprar vacinas sem a certificação da Anvisa e sem licitação. Seria uma festa por parte de alguns governadores e prefeitos, que não estou acusando a todos aqui. Seria uma festa. E quem ia pagar a conta era o governo federal. Iam comprar vacina de qualquer país do mundo. E a Anvisa seria esquecida nesse momento. No momento que lá atrás, inclusive, nós vivíamos sobre a preocupação dessas vacinas que estavam em fases experimentais. E eu disse claramente lá atrás que nós só podemos comprar vacina, só compraríamos depois que ela fosse aceita pela Anvisa e só pagaríamos depois que ela chegasse ao Brasil. Então, uma CPI política, como quase todas as CPIs em câmaras municipais, Assembleia Legislativa, como quase todas, acontece. Tem um objetivo político claro. Bom, presidente, virando um pouquinho a chave também, falando agora sobre as mudanças que aconteceram na semana passada do governo. Faltando 12 minutos para as 10 da manhã, o presidente Jair Bolsonaro, falando com exclusividade à Rádio ABC na manhã deste dia 2 de agosto. Sobre as mudanças que ocorreram na semana passada, por que a troca de algumas pastas, como, vou usar o exemplo, o Onix Lorenzoni, gaúcho, nosso conterrâneo, indo para o Ministério do Trabalho, e também a chegada do Ciro Nogueira, do chamado Centrão. Por que ocorreu isso? Questões políticas? Como é que o senhor analisa essa situação, já que deu a caneta para que ocorresse essas trocas? O melhor funcionamento do Poder Executivo. O Onix Lorenzoni é meu amigo de muito tempo. Ele eu chamo de marinheiro de a primeira viagem. Ele esteve comigo 2 anos antes das eleições, esteve comigo. E eu falo para ele, já que você é meu amigo, você é meu coringa aqui. Você vai para qualquer lugar para apagar um incêndio ou resolver um problema. E ele tem se comportado muito bem. Uma pessoa excepcional, o Onix Lorenzoni. E nós aqui estamos com problema de emprego no Brasil. Você pode ver medidas de muitos governadores, né, o Rio Grande do Sul não fugiu disso, fechou tudo no Rio Grande do Sul. Está prejudicando o emprego formal, botando aquelas pessoas que viviam na informalidade na miséria, acabando completamente com o ganho dessas pessoas. E não era para salvar vidas, era pelo poder. Eu sempre falei, o Supremo me tirou o poder de tratar desse assunto, né? Porque uma medida restritiva de governador e prefeito não poderia ter interferência minha. Então os informais foram jogados à lona. E nós socorremos os informais com auxílio emergencial. Nós gastamos, em um ano de auxílio emergencial, o equivalente a 10 anos de Bolsa Família. Nós atendemos as pessoas. Agora, o emprego se viu prejudicado, apesar de proposta do governo com o Pronamp, para salvar emprego, e salvou muito emprego. Nós queremos criar mais empregos e devemos dar uma atenção especial a essa pasta. Por isso, a nova pasta criada, Emprego e Previdência, o Onix foi para lá. Aqui abriu para um senador, o Ciro Nogueira, o pessoal fala Centrão. Olha, senta na minha cadeira aqui e governe sem o voto de mais da metade dos parlamentares que são aí ditos Centrão. Vem aqui e governe sem eles. Senta aqui e aprove PEC, aprove prazo de leis, aprove o Pronamp, aprove o auxílio emergencial, aprove projetos outros, né? Como a PEC da liberdade econômica, que facilitou a vida do dono de pizzaria aí, daquele cara que vendia um cachorro quente na praça. Aprove sem esse pessoal. É fácil, de forma pejorativa, acusar o Centrão. Outra, eu sempre fui do Centrão. Eu sempre fui do PP. Raramente estive fora de um partido que estava fora dessa sigla. Agora, não podemos simplesmente achar, o Centrão está fora do destino do Brasil. Tá? Então, é o que eu tenho para governar. E tenho me dado muito bem com essas pessoas. Ou querem que eu vá procurar o apoio do PT, do PCdoB, do PSOL, da Rede, do Cidadania? É fácil falar, né? Agora,
querem que eu haja dentro das 4 linhas da Constituição, estou agindo, eu trabalho dentro das 4 linhas, mas do meu lado, em 90% do que eu quero fazer em Brasília, eu dependo do parlamento. Como, por exemplo, agora eu preciso corrigir o Bolsa Família. A média está em R$ 192. Como é que eu vou corrigir? Porque a inflação está aí. É um assunto importante. A política lá atrás de fica em casa, a economia a gente vê depois, a consequência está aí, inflação. Tá? Tivemos também outros problemas seríssimos que não dependem da gente. A crise hidrológica, falta de chuva no Brasil, a maior crise da história do Brasil, afeta diretamente a geração de energia. Olha outro problema que apareceu contra a nossa vontade, geadas. Aí o Rio Grande do Sul foi atingido, Mato Grosso do Sul, Paraná, parte de Mato Grosso, lambendo, queimando a nossa agricultura. Vamos ter problema com o milho, que foi lambida aqui pela geada, a plantação de milho no Brasil. Isso vai influenciar onde a plantação de milho? A galinha que come o milho, o porco, o ovo, que vai aumentar de preço, Agora, essas propostas que estão apresentadas necessitam sim de apoio de uma maioria qualificada no parlamento. Por isso, eu procuro, o apoio deles, sim. Agora, o Ministério da Casa Civil é importantíssimo. O Ciro Nogueira, meu colega desde 95, está indo muito bem aqui na Casa Civil, vai fazer, logicamente, a interlocução. Ele é melhor de interlocução do que o anterior. O general Ramos é nota 9. Esse cara é uma pessoa excepcional. Tá? Mas a conversa e como sensibilizar deputados e senadores, ele não cresceu, não ficou 45 anos no Exército aprendendo isso. Foi para outro ministério aqui do lado. Sim. E assim sendo, nós vamos governando o Brasil. Preciso agora, repito, de apoio da maioria qualificada do parlamento para o novo Bolsa Família, que eu espero que seja acima de R$300. Bom, outra questão importante, presidente, faltando 7 minutos para as 10 da manhã, presidente Jair Bolsonaro falando com a Rádio ABC. Outra questão importante é sobre a infraestrutura. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que inclusive esteve visitando a região de São Leopoldo, as obras da ponte da 116, que vai melhorar muito o trânsito da região metropolitana, esteve aqui recentemente junto com o deputado Tenente Coronel Zucco, que é parceiro do governo, já inaugurou a ponte do Guaíba, está realizando outras obras na 116, na região sul do estado, que vai para quem vai e quem vem para Pelotas e para Porto Alegre. É muito bom essa questão das estradas e das rodovias. Como é que o senhor analisa o Rio Grande do Sul? Está como prioridade no Ministério da Infraestrutura como obras da 116, com o ponte do Guaíba e outros sistemas? Olha, o nosso orçamento é bastante pequeno. Nós temos aqui uma emenda à Constituição que fala do teto, porque as despesas discricionárias crescem muito mais do que nós esperávamos. Tem um teto para isso aí. Então o Tarcísio é uma pessoa excepcional, formado pelo Instituto Militar de Engenharia, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, concursado para a Câmara dos Deputados e tem feito o possível no tocante à nossa infraestrutura. E eu tenho falado para ele, falei com ele semana passada, que ele vai começar a falar com vocês. É a pessoa mais adequada para falar. Eu tenho aqui várias coisas para falar aqui, está na minha frente, eu não tenho de cabeça aqui. Concessões previstas no Rio Grande do Sul, BR 158-392, a 290, a 153, a 116 está o Exército Brasileiro participando da sua duplicação, porque o custo é bem mais barato que o Exército e a garantia de uma obra bem feita e entrega antes do seu prazo. Assim tem sido feito o trabalho do Exército junto com os batalhões de engenharia. Você pode ver, Bagé, o prefeito Lara esteve comigo aqui o ano passado, e eu estava indo para o Rio Grande do Sul, dei uma carona para ele, e ao longo do caminho conversamos com o ministro da Defesa e o comandante do Exército. E o Exército então, resolveu assumir a conclusão da represa de Bagé, porque eu não sabia que Bagé faltava água de vez em quando, ou de vez em sempre, eu não sabia disso. E essa barragem vai suprir esse problema. Então, essas infraestruturas, a gente vai fazendo o possível. O Brasil todo tem prioridade. Agora, pela quantidade, pelo volume de recursos, nós não podemos atender todo mundo. Agora, as bancadas parlamentares têm ajudado muito, como a do Rio Grande do Sul. O Zucco não, porque ele é deputado estadual, mas a bancada federal, sim. É o Heinz, todo mundo aí, tá certo? Os parlamentares também,
tem ajudado porque eles têm emendas individuais. Ele tem umas emendas fora do orçamento também, que ajudam nessa questão. E nós participamos dessa realocação de recursos para estados e municípios. Então, esse é o retrato do Brasil. E ninguém duvida da capacidade do nosso ministro da Infraestrutura. Digo mais, quando a gente fala qual é o legado nosso, né? Estamos há 2 anos e meio sem corrupção, 0 corrupção. Se aparecer alguma coisa, te ajuda na apuração e apontar os verdadeiros responsáveis. Agora você pega a qualidade do nosso ministro e compare com os ministros de governos anteriores, você vê, tá? Como o Brasil mudou nesse quesito aí. Presidente, uma outra questão sobre o horário de verão. Em julho, algumas associações empresariais mandaram uma carta ao governo pedindo o retorno do horário de verão, né? E vejo que não há nada muito formal ainda, mas é um movimento que vem tomando corpo, O senhor está estudando o caso junto com o Ministério de Minas e Energia? Estaria disposto a voltar atrás desse assunto? Olha só, lá atrás alguns parlamentares me procuraram para botar um fim na hora de verão. Eu sempre, como parlamentar, quis botar um fim na hora de verão também, confesso para vocês aí. Daí eu conversei com o João Campos de Goiás. Eu pedi um estudo ao ministro Bento das Minas e Energia. Ele apresentou o estudo para mim e chegamos à conclusão que o horário de verão não economizava energia como se falava. E a maioria da população era favorável ao fim do horário de verão. Bem, apresentamos o decreto, mudamos o decreto, se comprovou realmente que não aumentava o consumo de energia, que era o ponto focal principal da existência do horário de verão, e até o momento eu vejo que continua a maioria da população contrário ao horário de verão. Se a maioria mudar de posição, eu sigo a maioria. Eu sou democrata, eu sigo a maioria. Mas no momento, eu sei que para alguns setores, né, aumenta o faturamento, porque a pessoa fica mais tempo aí frequentando o comércio, isso a gente pesa aqui também. Mas no momento não tem clima, apoio popular para a gente voltar ao horário de verão. Eu, particularmente, porque era contra. O meu relógio biológico altera, a diferença de 1 hora alterava bastante. Né? Assim como de muita gente, era difícil se readaptar àquele novo horário. Bem, então está posto aí, se a maioria da população quiser a volta, eu posso fazer isso aí. Tá? Me deu até uma ideia, não quero falar, tem uma rádio que eu ouço quase sempre, né? Vocês podem fazer a mesma coisa e fazer uma pesquisa na rádio, se tiver um link para isso, faça uma pesquisa e vamos ver como é que fica a vontade popular. Sim, sim. Qual o risco de faltar energia no Brasil? Olha só, a grande crise foi lá atrás no governo Fernando Henrique, não foi culpa dele. Foi uma crise de estiagem, né? Falta de água no Brasil. Agora, de lá para cá, tinha mais uma outra crise, se não me engano, em 2004, e em função disso, né, foi investido lá atrás também em outras fontes alternativas de geração de energia. O Brasil cresceu muito na geração de energia eólica, em especial no Nordeste. Olha que ponto nós chegamos no Nordeste. Quando começa um vento constante, a energia produzida por essas estações eólicas são suficientes para abastecer a região Nordeste. Investimos também em outras, eu particularmente, desde o início do governo nosso, mandei zerar os impostos de importação de placas fotovoltaicas, para quem quiser colocar um telhado para gerar energia, né, faça de forma mais barata. Estamos aqui ultimando a conclusão da usina de Angra 3, que foi muito prejudicada lá atrás com aqueles movimentos contra a energia nuclear, em especial o pessoal da esquerda, né? Muito prejudicado. Estamos investindo também em biomassa. Estamos vendo muita gente, fazendeiros, aplicar na sua propriedade aí essa que a gente chama de pequena fazenda com placas fotovoltaicas, como por exemplo o estado do Paraná, do governador Ratinho Júnior aí. Ele tem dado um estímulo enorme para PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. Então isso tem ajudado bastante. Então cada vez mais a gente depende um pouco menos, né, da energia que vem das hidrelétricas. Mas, segundo o Ministério das Minas e Energia, o nosso almirante Bento, ele disse que nesse ano não teremos racionamento, não teremos falta de energia. Mas sempre pede a todos, como eu peço agora, quem porventura tiver uma luz acesa mais na tua casa, por favor, apaga essa luz,
lá na ponta da linha, vai fazer a diferença. E quando nós botamos uma bandeira vermelha, que cobra-se um pouco mais na energia elétrica, não é maldade do governo, é para poder pagar a energia que vem das termoelétricas, que é muito cara, que vem aí de óleo diesel, em grande parte, né? E o objetivo é esse. Não estamos tendo sorte nessa questão. Peço a Deus aí que nos ajude, mandando água para o Brasil. Com certeza. Presidente, uma questão em relação às vacinas agora, na área da saúde. Nós temos algumas projeções do Ministério, do ministro Marcelo Queiroga, para vacinar toda a população, pelo menos com a primeira dose, até o mês de setembro. O Brasil, na opinião do presidente da República, está em um bom desempenho na área da vacinação, presidente? Tirando os países que produzem vacina, o Brasil é o melhor país nesse quesito. Alguns falam que devia ter comprado vacina no ano passado. Eu te pergunto, quem estava vendendo vacina no ano passado? Alguns estavam vendendo para entregar no final de 21. Tá? E estavam vendendo com a Pfizer, por exemplo. O pessoal me acusa, não comprou a Pfizer. Tinha um item no contrato da Pfizer que dizia o seguinte: não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Como é que eu posso comprar uma vacina dessa? Se a própria empresa diz que desconhece os efeitos colaterais, né? Se tivesse comprado, não teria chegado no ano passado, chegaria a partir de março, a primeira dose aqui. E tinha que passar pela Anvisa. Bem, como é que isso foi resolvido? O Congresso Nacional resolveu aprovar um projeto de iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que foi sancionado dia 10 de março, permitindo que se comprasse a vacina da Pfizer, mesmo com aquela cláusula no contrato, que eles não se responsabilizavam por qualquer efeito colateral. Então assim foi feito. A Pfizer já está chegando no Brasil, por enquanto sem problemas, né? E essas vacinas passaram pela Anvisa. Seria irresponsável querer um medicamento sem a comprovação científica para a vacina, comprar sem passar pela Anvisa. Alguns falam que eu apoiei a hidroxicloroquina e a ivermectina, que não tinha comprovação científica. Não tinha para o Covid, mas sempre foi largamente usado para combater piolho e combater a malária. E não tem qualquer efeito colateral tocante a isso. E isso que as pessoas da medicina dizem, que é o tratamento off-label. Chegou algo desconhecido. Não tem um remédio comprovado para aquilo, porque demora anos você conseguir algo reprovado para aquilo. Quando se consegue? É igual a vacina da AIDS, não tem ainda. Estão testando ainda. Há quanto tempo? Desde o início aí dos anos 80. Já estamos aí com praticamente 40 anos e não tem a vacina ainda para a AIDS. Então o Brasil, tá, passando pela Anvisa, como passou aí a Coronavac, batendo na trave, mas passou, entre outras, no momento, nós já distribuímos para o Brasil 176 milhões de doses de vacina. Já foram aplicadas 140, de 176 distribuídas, 140 já foram aplicadas. Logicamente, muitas dessas são a primeira dose. Mas o Brasil está indo muito bem, sim. É o melhor país do mundo, tirando aqueles que produzem nesse quesito. No Rio Grande do Sul, né? O ministro... Oi, desculpa. Não, aí no Rio Grande do Sul distribuídos 10 milhões de doses e aplicadas 9 milhões. Tudo trabalho do governo federal. Marcelo Queiroga vem fazendo um bom trabalho, presidente, na avaliação do senhor? Olha, é difícil fazer um bom trabalho na saúde, né? Porque além dos problemas que nós sempre tivemos com a saúde, teve a pandemia também. Eu acho que ele está fazendo o possível e tudo que está ao seu alcance. Ele pegou o trabalho muito bem feito pelo general Pazuello na saúde, e porque todos os contratos foram feitos lá atrás, quase todos lá atrás. Tá? Então ele está fazendo o possível. O governo federal fez a sua parte na pandemia, distribuiu dezenas de bilhões de reais para governadores e prefeitos. Não deixamos de atender, então, nesse quesito, recursos, meios e vacinas. Então, estamos fazendo a nossa parte, estamos, no meu entender, nos saindo muito bem. Sobre eleições ainda, presidente, nós temos, população gaúcha, da qual o senhor está falando, nós temos um governador, Eduardo Leite, que vem se representando como pré-candidato, como uma terceira via. A gente sabe de nomes como João Dória,
nomes que estão dispostos a concorrer à presidência da República no próximo ano. Como é que o senhor vê essas tantas terceiras vias que existem por aí, incluindo o governador Eduardo Leite, João Dória, que são do mesmo partido, dependem de uma convenção para que tudo ocorra e para que sejam candidatos. Como é que o senhor vê essa questão mais política da chamada terceira via? É o direito dele disputar as eleições. São maiores de 35 anos de idade, estão quites aí com a Justiça Eleitoral, é um direito deles. Agora, é mais fácil você decidir, se fala do Leite, por exemplo, governador, ele, por ser governador, tem uma participação tocante à pandemia, a população vai decidir. Então, se o que ele fez, né, o remédio que ele aplicou aí para combater o vírus no estado, por exemplo, se foi eficaz ou não. O pessoal que ia no supermercado para comprar alguma coisa e tinha prateleiras que tinham lá tapumes, se ele agiu corretamente ou não. Se ele agiu corretamente ou não, fechando o estado todo, independente do município ter caso de vírus ou não. Os mais humildes vão saber se ele agiu corretamente ou não, obrigando a ficar em casa por meses, tá? Pessoas que trabalhavam de manhã para comer de noite. O pessoal da rede hoteleira vai saber também como é que ele tratou o pessoal da rede hoteleira, bares e restaurantes, como é que ele fez isso aí. Se ele agiu corretamente, tratando aí todo mundo iguais. Se ele agiu corretamente, dizendo que o pessoal vai ficar dentro de casa, que o vírus vai embora. Tá? Inclusive as últimas declarações dele também é de cunho pessoal, não entro nessa área aí, vai decidir isso aí. Eleições é isso. Agora, o que nós queremos, eu não sei se o Eduardo Leite pensa da mesma maneira também, o que eu quero é um voto democrático e eleições limpas e transparentes no ano que vem. Nada de dúvida por ocasião das eleições. A alma da democracia é o voto popular contado, né, de forma pública. No mais aí, quanto mais candidato tiver, no meu entender, mais opção para o povo. No estado do Rio Grande do Sul tem uma peculiaridade. Nós temos dois pré-candidatos também, Onyx Lorenzoni e senador Reis. O Onyx, ministro do governo do senhor, como disse, fiel escudeiro ao governo Bolsonaro, e o Reis também, senador da República, fiel escudeiro ao governo Bolsonaro. Inclusive o estado fez campanha para o senhor. E aí, presidente, quem é que o senhor vai apoiar se concorrerem ao governo do estado de Onyx ou Reis? Olha, eu me dou bem com os dois, de há muito tempo. O Reis, né, teve comigo no Partido Progressista há muito tempo. O Onyx, é o que eu disse para você, né, conhecia de parlamento, sim, e 2 anos antes das eleições ele acreditou em mim. Eu gosto dos dois. Tá? Eu acho que os dois aí têm crédito junto aos eleitores do Rio Grande do Sul. É uma escolha de sofia da minha parte. Vamos deixar para sofrer mais tarde no tocante a isso. Mas sou eternamente apaixonado pelo Onyx e pelo Reis. Tá certo, tá certo. Presidente, sobre partido, o senhor já falou do PP, que inclusive esteve presente um bom tempo nesse partido, Progressistas, que é o partido, inclusive, do senador Reis. Uma questão: qual partido para qual o partido, vamos lá assim, o senhor deseja ir, mesmo sabendo que do lado de lá precisa o sim também, precisa o ok também, precisa... Não, nós recebemos o senhor. Mesmo, é igual casamento, né? O casamento também precisa do sim no altar. É mais ou menos desse jeito. E mesmo com o sim, às vezes dá problema, né? Aí... ainda dá problema, né? Certo? Eu tenho conversado com alguns partidos, o próprio PP eu tenho conversado, como você disse, você já respondeu por mim, né? O outro lá tem que aceitar também. E, obviamente, eu tenho interesse em indo para um partido, eu tenho interesse. Tá? Por exemplo, eu gostaria de ter a legenda para governador de São Paulo, tá? A legenda para governador do Rio, uma legenda para uns 8 senadores do Brasil. Se chegar num acordo nesse sentido, e for bom para outra parte, e eu acho que é bom para outra parte, que a gente veio com um capital político muito bom, a gente faz o casamento e tenho certeza que a gente vai ser feliz por um bom tempo. O que eu busco, então, é ser obrigado a ter um partido para poder concorrer, né? Eu não estou fazendo campanha, quero estar em condições de, se achar que é o caso, concorrer, já ter um partido. E a definição tem que vir no máximo em março. Para mim tem que vir antes, porque se eu pensar em disputar uma eleição, tem que fazer uma bancada. E uma outra situação complexa, o Congresso está discutindo uma nova lei eleitoral. Se vai ter o distritão, se vai ser a forma que está aí, como vai ser,
Você pode ver, se aprovar o Distritão, cada partido aí dentro do Estado vai lançar um número mínimo de candidatos. Por exemplo, Rio Grande do Sul, cada partido pode lançar até 50 candidatos. Vai lançar no máximo uma meia dúzia. Porque se lançar 50, pulveriza, ele não entra na lista dos primeiros, né, para integrar o parlamento. Não chega ninguém. Agora, imagina você pega num partido grande do Rio Grande do Sul, em vez de 100 candidatos, em vez de 50 candidatos, vai falar para 44, vocês estão fora, só esses 6. Dos 44 vão falar, com que critério você botou apenas esses 6 candidatos? Olha a complicação, é mais um problema, é mais um complicador que aparece aí que eu não sei como é que o parlamento vai resolver. Quando se fala em eleições, né, lei eleitoral, isso aí praticamente é privativo do parlamento. A gente, do lado de cá, o Poder Executivo pouco fala. Sim, sim. Uma questão bem pessoal do senhor, mesmo sem eleições com o voto democrático, vou usar assim, o senhor concorre igual? Olha, a gente não pode disputar umas eleições, perder e reclamar depois. Você pode ver, suponha que seja mantido o atual sistema que está aí. Suponha que eu concorra e perca, mesmo com vários indícios de fraude, como tivemos em 2018, entre outras eleições. No final da linha, quem vai julgar o meu recurso? O Supremo Tribunal Federal. Preciso te responder alguma coisa? E olha o que está em jogo em 22. Não é apenas uma cadeira para a Presidente da República, é muito importante. Quem porventura ganhar as eleições, no primeiro semestre de 23, indica 2 nomes para o Supremo Tribunal Federal. Está respondido? Eu acho que eu não preciso complementar o perfil de quem vai para lá. Se aquele cara que tiraram da cadeia, que roubou o país aqui de forma descarada, que mandou bilhões de dólares para outros países, como Cuba, Venezuela, Angola, Bolívia, para fazer obras em outros locais. Lá não tem Tribunal de Contas da União, não tem Suprema Corte, tá? E se tem, está embaixo do braço do presidente. Tá? Mandou para fazer obra, e olha quem foi o fiador dessas obras lá fora: o próprio governo federal. Tá? O trabalhador que gosta tanto de defender o Lula, tá? Tive que o ano passado, via FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, pagar juros que a Venezuela não pagou. A grande mídia não divulgou isso aí. Então, o Maduro não está pagando nada das obras que a Odebrecht, via BNDES, fez na Venezuela. Como o metrô de Caracas. Ele vai pagar. É lógico que não vai pagar. É fácil. Eu perguntaria para quem está nos ouvindo aqui, no lugar do Maduro, tu pagaria essa conta? Eu tenho certeza que vão falar, não pagaria. Trouxa quem emprestou para nós. E quando você fala em Venezuela, as estatais têm fundo de pensão. Os Correios têm o tal do Postales. E esse fundo de pensão trabalha no mercado para que o seu fundo, né, aumente para poder pagar os aposentados. De quem os Correios, na época de Dilma e Lula, compraram papéis? Da Venezuela. O que aconteceu? Compraram papéis de empresas da Venezuela. O que aconteceu com as empresas? Já estavam quebradas. Então a desgraça no Brasil foi enorme. E alguns querem ainda botar de novo na cadeira aqui presidencial aqueles que afundaram o Brasil lá atrás. E olha só, já que vocês estão falando com o Rio Grande do Sul, eu estive em 2019 na Argentina, tá? E tínhamos eleições pela frente lá. E eu falei, se a turma da Cristina Kirchner voltar, teremos uma operação acolhida no Rio Grande do Sul, a exemplo que Roraima tem, para atender os venezuelanos. E a classe rica da Argentina já começou a deixar o país. Já tem gente morando no Rio Grande do Sul. A parte rica. Os mais pobres vêm depois, como estão vindo da Venezuela para o Brasil. E olha que chegam centenas por dia, lá em Pacaraima, né, uma cidade vizinha lá da Venezuela. A maioria são mulheres, que vêm com uma mala na mão, 2 filhos na outra mão, às vezes um filho na barriga e uma trouxa de roupa na cabeça, pedindo, pelo amor de Deus, um prato de comida para nós brasileiros.
fugindo do paraíso do socialismo. E deixe bem claro, tem vídeos aí do Lula participando da eleição de Chaves e de Maduro, dizendo que eles eram socialistas e pessoas muito preocupadas com o pobre. É isso que nós queremos para o Brasil? Peço a Deus, né, que não se agrave a questão na Argentina. Costumo dizer, com os nossos irmãos, rivalidade apenas no futebol. Mas é ver o que está acontecendo. Olha o homem do campo, o pessoal do agronegócio, o que está acontecendo com os seus irmãos lá na Argentina. Há pouco a Argentina decretou por 30 dias a proibição de exportação de carne. O que o presidente aí fez com essa medida? Vamos deixar de exportar carne por 30 dias para baratear o preço para a Argentina poder comer carne. Resumo da ópera: faltou carne e o preço subiu. Olha que ele fez, um imposto que ele fez nos produtos aí do campo. Um imposto absurdo. Argentinos deixando a plantação se estragar no campo, porque fica mais caro colher, tem de vista a carga tributária. Nós aqui não interferimos na produção e nem na venda de alimentos. O que a gente investe aqui, como estamos fazendo agora com a Caixa Econômica Federal do presidente Pedro Guimarães, é entrarmos no Plano Safra também. Proporcionar financiamento também para a agricultura familiar, que é aquela que nos abastece aqui. Nós investimos na produção de alimentos e não no controle da produção, porque o que vai acontecer no final da linha, nós sabemos, é desabastecimento. Isso não queremos para o Brasil. E a política da Argentina é exatamente igual aqui do Lula, de Dilma, de Zé Dirceu, de Chávez no passado, de Maduro, de Fidel Castro no passado. É isso que nós queremos para o Brasil? Problema nós temos. Vamos enfrentá-los. E pode ter certeza, né? Como nós estamos nos comportando no Brasil, como tratamos a questão das estatais, como tratamos de verdade o combate à corrupção, como nos tratamos o ser humano brasileiro, com direitos humanos de verdade, como liberamos armas para o cidadão de bem, poder se defender. Na questão do campo, não demarcamos terras indígenas. O fazendeiro não dorme preocupado se no dia seguinte terá uma portaria do ministro da Justiça para tomar sua fazenda como se fosse terra indígena. Não estamos contra os índios, fazemos exatamente o contrário. O índio hoje cada vez mais está produzindo, como os parecis de Mato Grosso, o baiquiris, os caiapós, os yanomamis, os tucanos estão produzindo. E vários vídeos chegam para nós, contato via o nosso presidente da FUNAI, o Marcelo Xavier, de os índios elogiando a nossa forma de tratá-los, completamente diferente de governos anteriores, que o tratavam como se fosse aí pessoas que eram obrigadas a viver num jardim zoológico. Então estamos melhorando bastante essa relação, diferentemente daqueles outros que pregam aqui, né, a divisão de renda. A divisão de renda não funciona, porque você divide e redivide, daqui a pouco você não tem o que dividir mais. E todos estão exatamente iguais na miséria. Presidente, há pouco o senhor estava falando sobre Renan Calheiros, eu estava olhando pela TV aqui a manchete do senador Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia, que falava sobre o que foi notícia nesse fim de semana. Eu soube ontem, inclusive a ABERT, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, já se manifestou contra, enfim, o senador Renan Calheiros pedindo a quebra de sigilo bancário de uma empresa de comunicação, a Jovem Pan, o Grupo Jovem Pan de São Paulo. Como é que o senhor vê isso, presidente? Olha, a Jovem Pan tem um programa chamado Pingo nos Is, das 18 às 20 horas. O âncora do programa é o Augusto Nunes. E ele tem uma posição com a sua equipe semelhante ao que defendo aqui. Ele não defende o governo. O Augusto Nunes é uma pessoa que todo mundo conhece ele. Vocês conhecem o Augusto Nunes. Ele jamais vai defender uma ideologia, uma tese para agradar alguém em troca de propaganda oficial do governo. Bem como aqueles que estão do teu lado, que é o Fiuza, Ana Paula Henkel, José Maria, entre outros. Então, em função desse programa, que inclusive faz uma pesquisa sempre, né, durante o programa, ele demonstra no final. O Renan quer dizer que esse programa, eu acho que é isso,
que ele só age dessa maneira porque eu pago, o governo deve ter algum contrato, deve ter algum contrato para o governo com eles, que temos alguns contratos com vários órgãos de imprensa do Brasil, não da forma como era feito antigamente, alguns bilhões para a Globo e quase nada para outros. Nós democratizamos isso aí e gastamos aí o equivalente a 10% ou 20% do que se gastava no passado. Que a gente precisa fazer algumas campanhas, como de saúde pública, como trânsito, como prevenção, incentivo, alguma coisa, mas bem menos do que gastava anteriormente. Então o que ele quer realmente é uma maneira de calar aí o programa Pingo nos Is. Eu acho que é por aí. Agora, parabéns pela pergunta, porque eu não vejo outros jornalistas perguntarem sobre isso. Eles dizem o seguinte: isso não é comigo. Não é comigo, é lá com a Jovem Pan, não tem nada a ver com isso daí. Tem a ver sim, que se mudar o regime, quantas vezes o Lula falou que quer o controle social da mídia, que quer a democratização da mídia brasileira. Você sabe que é democratização, né? Aquela palavra bonita que na verdade é o contrário da acepção da palavra. Então é isso que está acontecendo. Agora o Renan entrar nessa, cada vez mais parece que está a serviço de alguma coisa. Nós sabemos que ele é intimamente ligado com o Lula. E ele declarou no início da CPI que a sua CPI não apuraria desvio de recursos. Obviamente porque ele tem um filho governador lá em Alagoas. O senhor tem conversado com o vice-presidente Hamilton Mourão? Converso com ele esporadicamente, ele tem uma vida bastante, quase que independente, né? Não temos um maior problema com ele. Me referi à questão de 2 semanas, fizeram a mesma pergunta, né? E a minha resposta é a seguinte: o vice, como diz o ditado popular, né? Como dizem muitos prefeitos, governadores, é igual o cunhado. Você casa com aquela mulher maravilhosa, né? Mas o vice vem junto. Mas o vice aqui não tem atrapalhado em absolutamente nada. Não discutimos ainda com profundidade qual o futuro político dele. É uma pessoa que tem feito o seu papel aqui. Vice dos sonhos, né? É aquele que, como dizem também, seria o Marco Maciel. O Marco Maciel é o vice dos sonhos. É difícil ter um vice como esse, mas o Mourão não tem atrapalhado não. De vez em quando ele fala alguma coisa que vai de encontro aí os interesses do governo, mas faz parte da regra do jogo. Não podemos ter um vice também que se esconda de tudo. Ele dá a sua opinião, às vezes atropela o governo, mas a gente vai convivendo aqui sem maiores problemas. Presidente, para encerrar, 2 perguntas em uma só. Nos próximos meses de governo, qual o seu maior sonho? E eu vou emendar com uma outra. O senhor fez algo que se arrependeu? O maior sonho nosso é botar um fim na questão da pandemia. O emprego formal tem melhorado bastante. Acredite se quiser, né? Nós terminamos 2020, ano da pandemia, né? Com mais empregados com carteira assinada que 2019. No corrente ano, a média mensal de criação de novos empregos se aproxima a 300 mil. Daí alguém pergunta, mas como é que pode aumentar, segundo o IBGE, o número de empregados no Brasil? É questão de metodologia. O IBGE só considera desempregado quem procura emprego. Se você tiver um irmão, um tio, um parente, um amigo que está sem trabalhar, que é um direito dele, ele, para o IBGE, é empregado. Como veio a pandemia e aquela política de deixar na marra todo mundo ficar em casa, os informais, em torno de 38 milhões de pessoas, que eram tidos como empregados, porque não procuravam emprego, né, eles foram no mercado de trabalho. Não tinha como ele vender mais um churrasquinho de gato na praça, não tinha como ele vender ali um picolé no estádio de futebol, porque não tinha mais público, ou vender ali algo na praia. Ele foi procurar emprego. Ao ir procurar emprego, ele entrou no rol daquelas pessoas desempregadas. Por isso, a criação do Ministério do Trabalho e Previdência, nas mãos de uma pessoa competente, como Onyx Lorenzoni, para trabalhar junto com a economia, de forma específica, para ajudar mais ainda a geração de emprego no Brasil. E como é que nós ajudamos a criar emprego no Brasil? É não atrapalhando o empresário. Nós fizemos com o Rogério Marinho lá atrás, que era secretário do ministro Paulo Guedes, a simplificação, né, uma verdadeira limpeza nas NRs, as normas regulamentadoras. Eram mais de 6 mil itens que qualquer fiscal podia chegar numa empresa e multar o patrão. Só acredite se quiser, acredite.
Só no quesito banheiro, o fiscal chegava numa empresa com 40 e poucas normas regulamentadoras para punir o dono daquela empresa. Então era o tipo de papel higiênico, a largura da porta, a altura da pia. Tá? Isso tudo levava em conta. Se tivesse um alojamento, levava em conta a espessura do colchão, o afastamento entre uma beliche e outra, etc. Então, nós fizemos isso e ajudou a geração de empregos, como o Pronamp, como disse. Como, por exemplo, aquela conhecida como a MP da Liberdade Econômica, que facilitou a vida do pessoal a pedir emprego. Muitas vezes a pessoa entrava com um pedido de alvará e aquilo ficava eternizado lá no secretário do município. O que nós fizemos naquilo lá? Você entra com um pedido para abrir, por exemplo, uma pizzaria pequena no teu município, se em 30 dias o município não se manifestar, você pode trabalhar. É assim que nós colaboramos com a geração de emprego do Brasil. É o velho jargão, né? Tirar o cangote, tirar o Estado do cangote de quem quer produzir. Sim. Bom, presidente Jair Bolsonaro, 10h27, eu quero agradecer ao senhor por falar com exclusividade à Rádio ABC. Obrigado por ter aceitado o convite. Um abraço a Joana Martins, que é sua assessora, que combinou tudo conosco. E lembrando, nós recebemos o senhor como deputado federal, recebemos o senhor como pré-candidato, primeiro do Estado a receber um pré-candidato na época, Jair Bolsonaro, e hoje falando como presidente da República aos microfones da Rádio ABC, aos gaúchos. Presidente Jair Bolsonaro, sempre à disposição. Um abraço para o senhor, e como o senhor me recebeu, eu faço aqui, ó, continência. Muito obrigado, um abraço nos gaúchos e um beijo nas gaúchas. Valeu!